Olá amigos, paz a todos, bem-vindo ao canal Ensaio Direto. Vamos para mais um vídeo e hoje eu quero estar comentando com vocês a respeito do que o governo Bolsonaro tem feito no país diante de todas as circunstâncias adversas que temos enfrentado, mas temos logrado êxito. O governo tem alcançado bons resultados em algumas áreas e é isso que eu quero estar compartilhando com vocês, principalmente na área de infraestrutura, que é uma área que há uma defasagem, que há um déficit muito grande para o país. E antes de nós entrarmos no assunto, quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Salmos 57:10, que diz: pois a tua benignidade é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Então a bondade do Senhor, ela é imensa e ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então fique com a vinheta e logo mais a gente volta. Bem, primeiro eu quero começar falando com vocês a respeito do porquê é tão importante nós utilizarmos esse espaço das mídias sociais, principalmente através do YouTube, do Facebook, do Twitter, porque eles têm um alcance favorável e nós aqui podemos trazer notícias, podemos trazer informações que você não vai ver na mídia convencional. Até porque nós temos visto aí que 70, 80, talvez mais, 90% da mídia ela é oposição ao governo, porque eles têm aí perdido dinheiro. O governo não tem feito repasses de dinheiro através dos meios de publicidade das estatais e a partir desse momento a mídia ela se levantou contra o nosso governo e tem feito aí só uma campanha de ataques e de defamação e de destruição do governo Bolsonaro. Inclusive, uma das frases e uma das mensagens que nós mais temos ouvido é falar que o governo Bolsonaro é incompetente. E apoiado pela esquerda, essa frase tem ecoado e as pessoas não têm notado o que tem sido feito no país por obras aí adentro do país, obras que os outros governos não fizeram, obras que eram essenciais para o país. Eu não vou conseguir me aprofundar muito porque leva muito tempo, mas eu quero só estar trazendo aí alguns pontos que são essenciais e depois a gente vai mastigar um pouquinho mais isso num vídeo mais elaborado. Bem, o ministro Tarcísio de Freitas tem feito um trabalho espetacular na área de infraestrutura do país, principalmente nas regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, aonde havia aí uma grande necessidade de obras de infraestrutura, com construções de rodovias, de estradas para escoar as produções agrícolas até os portos, até as grandes áreas de consumo, as grandes áreas de exportações, e era algo que havia aí uma grande demanda que o governo estivesse atuando nessas áreas, e nós passamos aí por inúmeros governos que nunca fizeram nada a favor disso. O Brasil é hoje um dos maiores produtores agrícolas do mundo, talvez seja até o maior, e o grande entrave do Brasil que prejudicava muito a produção agrícola era justamente a questão de escoar a produção. Então você tem uma grande produção, mas você não tem como enviar essa produção para os centros, você não tem como enviar essa produção para os portos, da onde elas
sairão em exportação para os outros países. E a forma que isso era feito, né, de uma forma muito precária, com estradas péssimas, com custo de transporte absurdo, o que fazia com que essa produção ficasse mais cara, né, e o Brasil acabava perdendo muito na sua competitividade, prejudicando toda a produção. E para nós também, como povo brasileiro, a produção que chegava para nós nos grandes centros urbanos, ela acabava ficando muito mais cara, não pelo custo de produção, mas pela questão do transporte, pela questão da logística, porque as estradas eram ruins, os caminhões acabavam quebrando e, né, a demora também de locomoção, né, do ponto de produção até aos centros urbanos, faziam com que esses fretes ficassem muito mais caros, e tudo isso recai no preço final dos produtos. Então, essas ações que estão sendo feitas da parte do governo vai melhorar muito, né, a situação da produção agrícola e o preço final do produto na gôndola do supermercado para todos nós. Outro ponto relevante também, o Brasil, né, no seu modal de transporte, dependia única e exclusivamente de rodovias, né, do transporte feito por caminhões, e hoje o Brasil está, né, investindo nas ferrovias e, né, vou estar trazendo alguma coisa a respeito. E por que as ferrovias são importantes? Porque elas transportam, né, quantidades muito maior, muito superior, né, ao que um caminhão pode transportar, né? Então utiliza muito menos caminhões para fazer esse transporte. O custo, né, é muito mais barato, então isso vai favorecer muito mais, né, a questão do preço final do produto, né? E você não fica com apenas um modal de transporte. Era algo que também precisava acontecer, que precisava ser feito e, né, não vinha sendo feito. Né, essa semana foi assinado, né, foi aprovado o Pacto de Saneamento, né, no nosso país, algo que estava aí perdido, né, há décadas, que se falava na questão do saneamento básico. O Brasil, ele infelizmente colocado no ranking mundial de desenvolvimento humano, do IDH, como um dos países com menor taxa de desenvolvimento humano, justamente porque a questão de saneamento básico, né, ela não vinha sendo tratada, não havia uma política definida para resolver essa situação, né? Ou se havia, não era colocado em prática, se falava muito, mas nada se fazia. E aí o governo Bolsonaro agora ele vai à frente, né, e toma iniciativa de fazer esse pacto de saneamento básico. E olha só que interessante, né? Os partidos de esquerda, todos eles, né, se opuseram a esse pacto, né? Depois eu vou estar colocando aí, né, os partidos que não aprovaram, que não votaram a favor do pacto de saneamento básico, né? Principalmente os partidos de esquerda. Agora, qual que é o interesse disso, né? E outra notícia, né, estrondosa aí é a água chegando no sertão, no Nordeste brasileiro, né, que vocês devem ter visto muitas postagens aí no Facebook, e nós precisamos falar isso muitas vezes, porque o governo do Lula, né, teve o início do projeto São Francisco, né, de fazer com que as águas do Rio São Francisco chegasse até as regiões mais áridas do Nordeste. E o que houve, né? Não concluiu esse projeto ficou interrompido no meio. Ninguém sabe, né, aonde foi parar o dinheiro que foi utilizado, que foi enviado para concluir esse projeto. E olhem só, né, e com um ano e meio de governo, Bolsonaro conseguiu fazer com que a água chegasse no Ceará,
O Ceará, que é um estado aí, né, que tem sofrido muito nos períodos de seca, e aquela população toda sofria com a questão da falta d'água. Eu que tenho meus primos, tios, meus parentes no Nordeste, principalmente do Ceará, fico feliz de saber que essa demanda está sendo atendida. Penso que isso vai ser muito valioso, a questão da água no Ceará, principalmente nessas regiões mais áridas, e espero que o povo possa ver isso. Vocês vão ver agora a recepção que o Bolsonaro teve no estado do Ceará. O povo tá chegando, viu? Pensem bem, 1 ano e meio de governo e os avanços que têm sido feitos em áreas que não eram feitas, né? Isso nos prova que essas obras não são obras eleitoreiras, não são obras que estão visando a reeleição, né? E tem um outro ponto que precisa ser muito bem lembrado: essas obras não têm sido feitas por grandes empreiteiras, né? Fazendo com que o custo das obras seja cara para que haja desvio de verba, desvio de dinheiro. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser avaliado e mostrado, né, que nós realmente conseguimos eleger um governo que tem se voltado para o povo, que tem atendido as necessidades do povo, né? Então, meus amigos, eu quero que isso seja aí, né, levado à frente. Divulguem ao máximo esse vídeo, porque é algo que precisa chegar aí em todos os lugares, né? Precisa chegar aí nos lugares aí onde as pessoas não têm essa informação, porque as mídias convencionais não mostram isso, né? E aí você vê assim, né? Nós tivemos toda a questão da pandemia, nós tivemos toda a questão do lockdown, os governadores pararam os estados, os prefeitos pararam os municípios, mas enquanto isso o governo federal continuou trabalhando e continuou avançando, né? Conseguindo fazer com que os ministérios voltados para a área da saúde atendessem a demanda da saúde, atendessem a demanda do combate ao coronavírus, e ao mesmo tempo não parou com as obras de infraestrutura que são tão necessárias. Então, no começo, quando veio a questão do lockdown, de fechar, que o Bolsonaro era irresponsável, eu fui um dos que disse que um bom gestor era aquele que não se preocupava com apenas uma área, apenas um problema, mas ele ia olhar esse problema e enfrentar esse problema, mas não ia se apartar dos outros, não ia deixar os outros, né? Então, assim, nós temos que realmente agradecer a Deus, porque Deus esteve no controle todo o tempo e permitiu que o Bolsonaro chegasse no governo do Brasil, chegasse na presidência, e ele tem sim feito um bom governo. Basta nós abrirmos os olhos e ver tudo que tem sido feito, ok? Era isso que eu queria estar compartilhando com vocês por enquanto, que nós possamos passar aí um fim de semana abençoado. Deus, pátria, família, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.